E você aí que está nos assistindo nas redes, compartilhe esse link com alguém para que alguém possa ouvir a palavra do Senhor e ser animado por ela. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, faz aquelas coisas todas que o pessoal pede, está acostumado aí, né? Dá aquele joinha para a gente aí, para que a gente possa alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Nós vamos estudar hoje a primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. E nós vamos ver aqui como Pedro trabalha a ideia de ser, como deve ser a vida de um regenerado, como deve ser a vida de alguém que foi alcançado por Jesus, que foi transformado e que se tornou filho de Deus. Eu li recentemente uma historinha muito interessante. Um examinador para carteira de motorista na Califórnia contou uma experiência que ele teve com um dos examinados dele. Era um jovem ainda, um adolescente na verdade. Parece que nos Estados Unidos você pode tirar a carteira de motorista a partir dos 16 anos. E esse adolescente foi tirar a carteira e depois esse examinador contou o seguinte, que o exame dele foi quase perfeito. E aí ele diz assim, ele cometeu apenas um erro. E o erro aconteceu quando ele parou e saiu do carro. E eu fiquei, quando eu cheguei nesse ponto da história, eu falei assim, como assim? O cara, depois que saiu do carro e cometeu o erro? Porque quando o rapaz saiu do carro, aliviado de ter feito um bom exame, ele sabia que tinha feito um bom exame, ele disse bem assim, estou muito feliz por não ter que dirigir assim todo o tempo. Então, ele acabou com o exame dele todo ali, né? O que ele estava dizendo para o examinador, isso aí é só para inglês ver, porque daqui para frente vai ser de outro jeito. E eu estou trazendo essa historinha porque essa historinha ilustra a vida de muitos cristãos, a vida de muitos de nós. Nós temos uma postura, muitos de nós, muitos cristãos, têm uma postura semelhante àquele rapaz. Sustentam uma vida de aparente santidade enquanto alguém observa, enquanto está sendo supervisionado, enquanto está sendo observado, mas tão logo se vem longe da observação, longe dos olhares atentos daqueles que não supervisionam, tão logo isso acontece, começa a viver uma vida cristã relaxada, uma vida cristã inconsequente. O problema disso tudo, irmãos, é que ele não consegue se esquivar dos olhos do nosso Senhor. A questão é que, embora pai, mãe, pastor, ou alguém, marido, esposa, possa não ver, os olhos do Senhor estão por toda a terra. Salmo 139, versículos 5 a 12, Davi diz isso, ele fala que para onde eu vou fugir da presença do Senhor, aonde quer que eu vá, lá o Senhor está. Lá o Senhor está, não tem como fugir. Então, aquele rapaz, se ele tivesse ficado com o bico fechado, ele não ia ficar sob os olhares investigativos de um examinador que o supervisionava o tempo todo. Ele podia ficar distante, mas de Deus não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente fugir da supervisão de Deus. Então, a gente viu que do capítulo 1, versículos de 1 a 12, Pedro vem falando das grandezas de Deus, dos privilégios que tem aqueles que são regenerados. Ele fala que esses regenerados foram salvos em Cristo para uma viva esperança. Fala que eles foram regenerados para uma herança que não pode ser destruída, que eles têm uma proteção, todo cristão tem, que é dada pelo poder de Deus que nos guarda. E ele diz que nós somos guardados e preservados para uma salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então ele começa a falar do privilégio, da bênção, da alegria que acompanham aqueles que entregaram a vida ao Senhor. Só que a partir do versículo 13, o apóstolo vai chamar a atenção para o fato de que
O discípulo de Jesus, aquele que se tornou seguidor de Jesus, ele não pode simplesmente ficar olhando ou melhor, não pode colocar o seu foco apenas naquilo que virá para o futuro. Ele não pode apenas ficar vivendo a vida com a expectativa dos benefícios futuros. Ele não pode se perder em sonhos daquilo que acontecerá no porvir. Ele tem que olhar também para o aqui e agora. O servo do Senhor não pode esquecer que ele está inserido numa luta que está sendo travada no tempo presente, mas nós não estamos sozinhos nessa luta. E ele então vai falar como que um cristão deve viver no meio dessa luta e dessa batalha. Agora foi regenerado, tem uma viva esperança, tem uma herança que não pode ser destruída, está sendo guardado e preservado para uma salvação que vai se manifestar, mas enquanto isso não acontece, enquanto não recebemos a herança, enquanto a salvação não se completa, como nós devemos viver? Como deve ser a postura, como deve ser a vida de um regenerado? E eu quero ler com você então 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, e diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Até o versículo 21. Então, como que deve ser a vida de um regenerado? Pedro está dizendo aqui, em outras palavras, que a vida de um regenerado tem que ser cheia de Cristo, tem que ser saturada de Jesus Cristo, saturada da presença do Senhor. Agora, como que essa saturação, que esse enchimento de Cristo é observada, são observados, né? Como esse enchimento é observado na vida de um cristão? Como que nós podemos perceber que um cristão está cheio do Espírito Santo? Como que a gente evidencia esse enchimento? Então, ele dá algumas dicas, algumas orientações para a gente, de como a gente pode perceber isso. Então, um cristão regenerado tem que viver cheio do Espírito Santo. Como que ele faz isso? Cheio da presença de Cristo. Como isso é evidenciado? Primeiro, é uma vida que se evidencia na obediência e na santidade. Então, a vida cheia de Cristo é uma vida de obediência e de santidade. Versículos 13 a 16. Ele começa assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Preparando o entendimento. Uma outra versão vai trazer assim, cingindo os lombos do vosso entendimento. E é bem interessante essa expressão, né? Essa tradução, porque é traduzida bem do literal mesmo, do que está lá na língua original. Cingindo os lombos do seu entendimento, cingindo os lombos do entendimento. Aqui na versão que eu estou usando, a Nova Almeida Atualizada, diz preparando o seu entendimento. É como que uma interpretação do que está escrito, mas uma boa interpretação, porque o que Pedro está querendo trazer aqui, qual a imagem que ele resgata lá dos tempos em que ele vivia, dos tempos dele e também do Antigo Testamento? Era a imagem de um homem, né, daqueles homens daqueles dias, que andavam com uma túnica
aquelas roupas longas, né, até lá bem perto dos pés, e que eles usavam um cinto geralmente. Podia ser uma corda ou talvez um cinturão mais largo, mas eles usavam um cinto. E as mulheres que usam roupa longa sabem que você perde um pouco a mobilidade, você perde um pouco a agilidade quando você está com a saia muito longa. Tanto que a gente vê quando as noivas vão sair, né, vão caminhar, o que elas fazem? Elas pegam a saia e levantam um pouco a saia para poder ter melhor mobilidade. Então os homens daqueles dias de Pedro, eles andavam com essas roupas longas, inclusive Pedro, ele tinha isso por experiência, sabia por experiência. Quando eles queriam maior agilidade para um trabalho, ou para uma luta, alguma coisa desse tipo, o que ele fazia? Ele levantava aquela roupa e prendia no cinto, para que aquela roupa ficasse mais alta, de maneira que ele não tivesse impedimento para a sua melhor mobilidade. Então ele tinha melhor agilidade, mais destreza, mais rapidez quando ele cingia a sua roupa, ou seja, colocava aquela roupa debaixo do cinto, ela ia dobrando assim, né? Ia dobrando, amarrava no cinto para poder ficar mais fácil de caminhar e se locomover. Então, uma expressão que a gente usa aqui na nossa cultura, quando você quer dizer para a pessoa assim, se preparar para fazer algo, a gente fala assim, ó, tem que arregaçar as mangas e partir para cima, né? A gente fala isso, arregaçar as mangas, é mais ou menos essa ideia. Ou então quando a gente vê os filmes, e os caras vão brigar, eu te pego lá fora, né? Aí quando ele chega lá fora, esses filmes americanos, geralmente, os caras tiram o casaco, tiram o paletó. Por que ele faz isso? Para ir para a briga? Dobra a manga, né? Para brigar, para poder ter melhor agilidade, para que ele não tenha nenhum impedimento nos seus movimentos, para que tenha maior destreza, maior rapidez em seus movimentos, né, naquilo que ele vai precisar fazer. Então Pedro está utilizando essa figura, que era comum dos seus dias, para tratar do dever cristão, e na minha versão diz assim, preparando o seu entendimento, ou seja, é você retirar aquilo que pode impedir ou atrapalhar o desenvolvimento da sua vida cristã, o que pode atrapalhar ou impedir o desenvolvimento da sua santidade, da sua maturidade, assim como aqueles homens usavam o cinto para afastar, né, afastar aquilo que impedia o movimento. Ele está dizendo assim, vocês têm que preparar o seu entendimento, para que vocês não tenham nada que impeçam vocês. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é que a vida de santidade e a maturidade cristã, o aperfeiçoamento do cristão começa na mente, começa na cabeça. Paulo trata desse assunto lá em Romanos 12, quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. É disso que Pedro está falando aqui. O cristão deve afastar qualquer coisa que venha ou que possa impedir o progresso da sua vida cristã, o progresso da sua santidade, o progresso da sua imaturidade. É por isso que ele fala assim, ó, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Essa sobriedade é você estar com a mente bem organizada, estar com a mente bem equilibrada, uma sensatez mental para você lidar com as circunstâncias. Uma pessoa que não está sóbria não tem muito controle, ela não consegue ordenar muito a sua vida, é desorientada. Então Pedro tem em mente, quando ele diz isso, que os crentes precisam preparar o seu entendimento. Lembra, irmãos, que Pedro está escrevendo para um grupo de igrejas, um grupo de cristãos que estão enfrentando bastante dificuldades de perseguição, né, de tratamento indevido, perdendo posse, perdendo seus bens e sendo maltratados, sofrendo alguns prisões e tortura e alguns até morte. E ele está escrevendo para esses cristãos, falando, vocês precisam preparar a mente de vocês, precisam preparar a mente de vocês. E meus irmãos, presta atenção, talvez, eu não vou afirmar categoricamente, mas talvez, a gente nunca precisou tanto ter uma mente preparada, equilibrada, uma saúde mental e espiritual, como nos dias em que nós estamos vivendo.
calcula-se que 25% da população sofra de alguma enfermidade mental, vamos dizer assim, alguma enfermidade mental. Alguns estudiosos vão afirmar que é maior o número, que é muito superior, porque esses 25% são aqueles que têm força para poder procurar ajuda, ou aqueles que alguém os leva para procurar ajuda. Mas a doença mental pode ser tão incapacitante que a pessoa sequer tem força para buscar ajuda. Sem contar que isso é um tabu na nossa sociedade, e muitos não procuram ajuda por vergonha, por constrangimento. Então alguns estudiosos falam que isso é muito maior, muito maior. Eu já relatei aqui que eu tive contato com uma pessoa da área da saúde do nosso município, que me relatou, uma agente de saúde, que no distrito dessa pessoa, ela tinha certeza, por estatística que ela acompanhava mês a mês, que 80% das pessoas que ela atendia, 80% tomavam psicotrópicos, algum tipo de remédio para a saúde mental, ou depressão, ou bipolaridade, ou esquizofrenia, outro tipo qualquer de problema mental, de enfermidade mental. Ela falou assim: eu tenho certeza que 80% toma, mas eu calculo que pode chegar a 90%. Como a gente faz estatística por amostragem, e se eu posso pegar esse distrito como amostragem para o nosso município, a gente está numa situação, irmão, deplorável no nosso município. Veja que nós estamos falando de 80% do município que sofre com algum tipo de enfermidade mental, que tem algum problema de saúde mental. E nós colocamos, inclusive, nesses 80%, cristãos. E os outros 20% que não estão com problema de saúde mental, estão sendo afetados e estão envolvidos por aqueles que estão passando problema. Então nós estamos com uma comunidade enferma, mentalmente falando. E nós somos chamados aqui para preparar nossa mente. Eu gosto muito da versão, da nova versão internacional, quando traduz esse trecho, e diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. A ideia de sobriedade é prontos para a ação. Irmãos, é claro, eu estou aqui falando de enfermidade mental, e eu sei que há algumas enfermidades que são muito debilitantes. Algumas situações que são patológicas e precisam de um acompanhamento de profissional, inclusive tomando medicamentos. Mas há uma parcela da sociedade que está se adoecendo, não porque tem algum problema patológico, não precisava de tomar remédio ou ser acompanhado por um psiquiatra, é porque elas estão estão alimentando a sua mente com informações que só prejudicam, que só trazem prejuízo. E Pedro está dizendo aqui que nós precisamos ter a mente preparada, pronta para a ação, estando preparados para a ação. A pergunta que surge é: como é que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Eu já uma dica aqui, uma orientação, a gente pode pegar no texto que eu citei de Romanos 12:2. Sejam transformados pela renovação da mente. Um autor que eu pesquisei, ele dá a resposta da seguinte maneira: abstendo-se dos prazeres debilitadores do paganismo, a que antigamente se haviam entregado, ao direcionar todo o seu ser para questões eternas. Ele está dizendo, como é que a gente faz isso? É a gente tirando a nossa mente daquilo que está aqui e focando naquilo que está lá. Preste atenção, ele não está falando para a gente apenas olhar para o que está no futuro, mas é para a gente saber que a gente está aqui, mas que há uma esperança. É assim que a gente caminha, irmãos, com esperança. A depressão, que é um mal do nosso século, tem como característica, tem como uma dos seus qualificativos, uma das suas qualificações, um dos seus sintomas, talvez gerador da depressão. A gente não sabe se a depressão é que gera a falta de esperança, ou a falta de esperança que gera a depressão, mas está envolvida ali no escopo a falta de esperança. E muitos cristãos estão vivendo nesse mundo sem esperança, porque
não estão voltando a mente para aquilo que é eterno. Pedro está dizendo que os discípulos de Jesus têm a honra e o privilégio de poder ter uma mente transformada. Se você vai para a segunda carta de Pedro, eu queria convidar você a olhar na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, eu vou ler do versículo 3 até o versículo 4, porque a gente vai ter uma ideia melhor do contexto. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2, ou melhor, versículos 3 e 4. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade. Olha só, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que nós precisamos foi concedido a nós pelo poder de Deus, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então o meio é o conhecimento de Deus, e fala assim, ó, por meio dessas coisas que conduzem à vida e à piedade, por meio dessas coisas, Deus, o Senhor, nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Irmãos, olha o que Pedro está dizendo. Nós podemos ser participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então nós podemos participar da natureza divina, mas para que isso seja possível, eu preciso, como diz aqui, 1 de Pedro 1,13, ter a mente preparada, ter a mente sóbria. E ele fala como? Esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperem na graça, confiem na graça, descansem na graça. É na graça de Deus que nós temos que descansar. Pedro está aqui exortando os seus leitores para que eles estejam preparados para um intenso esforço mental. Irmãos, presta atenção, isso não vai acontecer, não é automático. Você entregou a vida a Jesus e agora automaticamente você tem a mente preparada. Não, quando ele diz assim, ó, preparando, ele está falando que a gente precisa fazer isso. E no original, esse verbo está no imperativo, ele está dizendo que é uma ordem. Eu tenho que fazer, cingindo os lombos, vocês têm que fazer isso, preparar a mente de vocês. Tem que ser uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você podia pensar nisso nessa noite. Não é o que você gosta, o que você acha legal, o que te faz dar arrepios ou um frio na barriga que muda a sua vida. Não é aquele sermão, aquela pregação, aquele texto que você leu, que você falou assim, uau, que coisa extraordinária. Isso não vai mudar a sua história. O que vai mudar a sua história é quando você lê e toma uma decisão. É essa decisão de fazer diferente, de ser diferente, que vai mudar a sua vida. Então você precisa tomar uma decisão. Você podia pensar nisso nessa noite. Tomar uma decisão consciente. Você tem que saber o que está fazendo. Intencional. Você tem que se comprometer a fazer com intencionalidade. E voluntária. Ninguém tem que te obrigar. É você que tem que querer. A ter uma mente sóbria, preparada, esperando inteiramente na graça. E isso, irmãos, isso implica numa vida dedicada ao Senhor. Você não pode, meu irmão, se contentar com uma fé medíocre e negligente. E eu estou falando medíocre aqui no sentido de mediano mesmo. Aquela média, aquilo que está, na verdade, da média para baixo. Se bem que nós estamos abaixando o nível, né? De exigência tanto, que hoje quando a gente fala de média, a gente está falando de um negócio que há uns anos atrás, décadas atrás, era um negócio muito abaixo da média. Hoje para nós é média. Qualquer pessoa hoje que vive um pouquinho mais comprometido com o Senhor, desponta como alguém de extraordinária conduta, porque a média está muito para baixo. Nós nivelamos muito por baixo a vida cristã. Mas nós estamos sendo convidados aqui a tomar uma decisão de pensar essas coisas nas dimensões, nas implicações que tem a ver com a nossa vida. A gente não pode se conformar com uma vida cristã
cômoda, uma vida cristã superficial, de uma fé superficial. Nós devemos começar a pensar com profundidade nas coisas de Deus. Qual foi a última vez que você parou e se debruçou sobre a Bíblia, e mergulhou no que você estava estudando, e se delongou no estudo completo da palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você fez isso? Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. A tecnologia é uma bênção quando bem utilizada, e nós vivemos numa época de muito privilégio, com avanços tecnológicos, especialmente na área da comunicação. Mas esses mesmos avanços tecnológicos podem ser a nossa ruína, podem ser a nossa ruína. Nós estamos parando de pensar, porque nós estamos tão envolvidos com vídeos. Talvez você pense aí, quantos cristãos você acha que tem no seu celular aplicativos inúteis? E eu vou citar alguns aqui. TikTok, pensa num negócio inútil, é inútil, meu irmão. Não fala para mim que aquilo tem utilidade, que não tem, não. Eu podia citar outros aqui, né? Tantos outros, como é que fala, aqueles aplicativos de mudança. Às vezes a pessoa se perde naquilo, fica só fazendo aquele negócio, umas dancinhas, um negócio. Não estou dizendo que você não pode ter um momento de diversão, um momento de prazer, mas tem gente que só tem diversão e prazer. O seu smartphone é cheio de joguinho, ele sai de um joguinho para outro, de um joguinho para outro, sem parar, só faz isso. E a mente está sendo, querido, bombardeada com uma forma de não pensar mais, não raciocinar. Você só vê imagem, e você não para poder raciocinar. A Bíblia não tem imagem, você já viu? Você folheou a Bíblia, não tem imagem, não tem figurinha para você ficar olhando. E aí você vai perdendo sua capacidade de raciocínio. É verdade, tem algumas pessoas que têm uma capacidade de concentração invejável. Ele consegue ter isso no celular dele e ainda assim ter um estudo profundo da Bíblia. Mas são poucos, são raros, especialmente em nossos dias. Então, se você quer cumprir o que está dizendo aqui, você precisa repensar a sua vida. Talvez você precise descartar algumas coisas da sua vida. Talvez do seu smartphone, talvez do seu computador. Pode ser que você tenha alguns deslizes em algum momento, isso é normal, a gente é falho, pecador. Mas o que restar, o que ficar de essência, tem que possuir a sua vida de tal maneira que ninguém nem nada vai te arrebatar dos braços do Senhor. Ninguém nem nada. Preparando o seu entendimento. E ele continua, ele diz assim: como filhos obedientes. E é muito impressionante essa expressão, como filhos. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Se você voltar uns versículos atrás, lá no versículo 3, capítulo 1, Pedro diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Nos regenerou. Nós somos regenerados. Se você voltar um pouquinho mais, no versículo 2, ele vai dizer assim, ele está escrevendo para os eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então está falando de eleitos e regenerados, filhos eleitos e regenerados. Agora, irmão, ser eleito por Deus implica não apenas num grande privilégio, porque é um privilégio. Você foi escolhido, Deus olhou para você e te desejou, te amou, mas além do privilégio também é uma responsabilidade, porque no final do versículo 16 diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. O cristão é um homem, uma mulher de Deus, por eleição de Deus. Você é um homem e uma mulher de Deus, porque Deus te elegeu para ser um homem e mulher. É eleito, pense bem, para uma tarefa, para uma missão no mundo, e para um destino na eternidade. Então você foi separado, foi eleito para um destino, para uma missão. É eleito para viver para Deus, no tempo em que estamos aqui, e para viver com Deus depois da eternidade. Paulo que fala, acho que lá em Filipenses, que a gente tem que viver para o inteiro agrado do Senhor.
Eu tenho orado tanto isso para a minha vida. Deus, me ajuda a viver para o seu inteiro agrado. Aquele que serve a Jesus, irmãos, aquele que decidiu ser discípulo de Jesus, não pode permitir que paixões externas determinem seu modo de ser, seu modo de pensar, seu modo de agir. Muito pelo contrário. É preciso viver e se comportar a partir da luz de Cristo que habita nosso interior, que habita o meu e o seu interior. Qual é o desafio? O desafio está aí, versículos 15 e 16. Pelo contrário, versículo 14 diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. As paixões aqui, irmãos, são paixões da carne. Vocês tinham paixões da carne quando vocês ainda estavam na ignorância. Não vivam dessa forma mais. Abandonem o que ficou para trás. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, de novo aqui a ideia de chamar é ser eleito, assim como é santo aquele que elegeu vocês, aquele que chamou vocês, aquele que regenerou vocês, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Irmãos, presta atenção. Alguém que tem a mente renovada por Jesus, entende o seu papel diante de Deus, ele não divide mais a vida dele entre secular e sagrado, profano e sagrado. Não, eu tenho minha vida secular e tenho minha vida religiosa. Eu tenho a minha vida que é o sagrado, o sacro, e tenho o profano. Não, irmãos. Paulo falou assim, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, que seja tudo feito para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória. É isso que ele está falando aqui. Você tem que ser santo em tudo que você fizer. Então presta atenção, quando você pensar, o seu pensamento tem que ser santo. Quando você pensar, quando você falar, as suas palavras têm que ser santas. Quando você agir, as suas ações precisam ser santas. Tudo em você tem que ser santo. Por quê? Porque diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa revelação de Jesus que ele está falando aqui no versículo 13, traz uma graça, irmãos. Fala, pastor, mas como é que eu vou conseguir ser santo como Deus é santo? O texto não está falando para ser santo como Ele é santo. Diz assim: sejam santos porque eu sou santo. Não está dizendo sejam santos como eu sou santo, porque ninguém vai ser santo como Deus é santo. Mas ele diz que a gente tem que ser santo em tudo que a gente fizer, porque Ele que nos chamou para junto dele é santo. Ou seja, Deus não caminha com quem não é santo, irmãos. Deus não caminha com quem não é santo. Mas como eu consigo viver uma vida de santidade em tudo que eu fizer? O versículo 13 responde: esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus. Essa graça que acompanha a revelação de Jesus é suficiente para mim e para você, para que a gente possa ser o que Deus nos chamou para ser. Você quer ver como que a Bíblia afirma isso? Olha comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e no versículo 9. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. O versículo 7 para frente, Paulo começa a falar daquele espinho que estava na carne dele. E ele fala que ele orou ao Senhor 3 vezes pedindo que Deus tirasse o espinho da carne. E a resposta de Deus está aí no versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí Paulo diz então: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mas eu quero destacar o que Deus fala com ele: a minha graça é suficiente, é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está dizendo assim: Deus tira esse espinho. Ele falou: não, Paulo, não vou tirar o espinho. Mas como então, Deus, eu vou conseguir viver com esse espinho? Ele falou: a minha graça te capacitará a viver com esse espinho, e a superar e a viver uma vida abundante. Então, querido, como é que eu vou conseguir viver essa vida de santidade exigida aqui?
Graça, pura graça, e você precisa buscar essa graça. O interessante é que o texto fala assim, que essa graça está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A gente pode ficar aqui debatendo muito tempo o que seja essa revelação de Jesus. Pode ser a revelação que você teve quando se converteu, Jesus se revelou para você. Pode ser a revelação que está para ser manifestada no último dia. Mas eu quero crer, querido, que essa revelação, ela está entre esses dois pontos aqui. Entre aquela revelação que Jesus te deu quando você foi regenerado, entre essa revelação e a revelação final de Jesus, quando nós o veremos assim como Ele é, tem a revelação que acontece diariamente, quando eu vou conhecendo e Jesus vai se revelando para mim na palavra, quando Jesus vai se revelando para mim no meu momento secreto de comunhão com Ele. E o texto está falando que nessa revelação a graça vai sendo trazida. Então, enquanto eu vivo com o Senhor no dia a dia, enquanto Deus vai se revelando para mim na palavra, eu vou sendo tomado pela graça, enchido de graça, fortalecido na graça, para ser santo em tudo o que eu fizer, porque Ele é santo, e é assim que eu preciso viver. Então essa graça, eu posso ter nessa graça a esperança de viver uma vida santa aqui, e de estar com o Senhor depois na eternidade. Essa graça fortalece a esperança, me dá condições de viver o aqui e agora, como Deus quer, e ter expectativa de viver o lá e depois, como eu espero, viver com o Senhor, e muito mais do que aquilo que eu espero. Então é essa graça, e essa esperança associada, que nos impulsionam, e compelem a nossa vida, para a santidade, para um relacionamento com o Senhor. Então, além disso, irmãos, essa santidade é também estimulada pelo caráter de Deus. Não é isso que o versículo 17 fala? E se vocês invocam como Pai, e se vocês invocam como Pai, se você se entende como filho, porque só chama pai quem sabe que é filho. Você chama alguém de pai se você souber que você é filho. Se você não sabe que você é filho, você não chama de pai. Então, se você chama de pai, ou seja, se você se reconhece filho de Deus, e lá em João 1,12 fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Então, se você crê no nome, você recebeu o poder para ser chamado filho de Deus. E se você se conhece como filho de Deus, se o Espírito de Deus testifica no seu espírito que você é filho de Deus, e você invoca Deus como Pai, se você faz isso, esse Deus que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, sirvam com temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Então, se você se entende como filho, você precisa viver com temor, mas baseado no caráter de Deus. E aonde a gente tem o caráter de Deus aqui? É aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um. Ele é justo, ele é imparcial. É uma característica de Deus, essa característica destacada, de Deus como Pai imparcial, que é justo, nos impulsiona também para a santidade. E é porque Ele é imparcial que eu posso acreditar, querido, que Ele não vai tratar ninguém de forma injusta. Caráter de Deus. Só que isso tem que me levar, já que eu me entendo como filho, a viver com temor durante o tempo da minha peregrinação. A palavra peregrinação aqui é muito importante, porque é o termo usado para se referir a nós que somos estrangeiros. Pedro já tinha falado isso lá no início, lembra? Quando a gente lê lá nos versículos iniciais lá, quando ele fala que nós somos estrangeiros aqui, fala que nós somos... nós não somos desse mundo, é essa a ideia. Então, eu preciso entender que eu posso viver com esperança, pela graça de Deus, agradecido pelas misericórdias passadas, resolvido a enfrentar os desafios do presente, potencializado, fortalecido na graça,
E aí cabe muito bem aqui aquela palavra de Paulo, é Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso enfrentar os desafios do presente, também com a esperança certa de que Cristo, ou de que em Cristo, o melhor ainda está para chegar, o melhor ainda está por vir, que é a vida com o Senhor, a vida com Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, precisamos tomar uma postura diante do Senhor, precisamos assumir um compromisso. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai, se vocês se entendem por filhos, invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam, andem, existam, amem, escolham, decidam viver em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, enquanto vocês estão aqui. Vivam de forma que agrada a Deus. A ideia de temor aqui tem essa ideia de reverência, mas carrega também a ideia de viver de uma maneira que agrada a Deus. E como que agrada ao Senhor, queridos? Filhos obedientes, que abandonaram as paixões do passado e vivem de acordo com a vontade do Senhor. Isso tudo é alcançado na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus. Ah, meu irmão e minha irmã, a gente não vai conseguir vencer as nossas lutas, a gente não vai conseguir superar as nossas dificuldades, a gente não vai conseguir avançar na nossa maturidade, aperfeiçoar a nossa santidade, sem uma vida devotada ao Senhor, sem um tempo no nosso quarto de escuta, sem um tempo no lugar secreto, sem um tempo separado para apaixonadamente fazer uma busca profunda de quem Deus é na palavra dEle. Precisamos assumir um compromisso, querido. Eu acredito que todo mundo aqui nessa noite que está aqui e quem nos assiste está alimentado e deve ter se alimentado várias vezes durante o dia hoje, mas talvez está com o espírito definhando por inanição, por não estar sendo alimentado dia a dia, e aí se sente enfraquecido, na hora da crise não consegue enfrentar os problemas, na hora da tentação sucumbe, porque não está sendo fortalecido pela graça, que é gratuita, por isso que é graça, às vezes a gente está no nosso momento devocional, estudando a Bíblia, a gente não percebe o que aquilo está fazendo no nosso coração. Sabe por que a gente não percebe? Porque a questão é sobrenatural, querido. É um alimento para o espírito, a gente não está vendo, mas as coisas estão acontecendo. Assuma um compromisso, querido. Você podia fazer isso nessa noite, de sair daqui com uma postura diferente, um compromisso voluntário, não é obrigatório, ninguém está te obrigando, a não ser o Espírito de Deus agindo no seu coração, mas que você seja voluntário, uma decisão voluntária, um compromisso intencional e consciente de renovados e fortalecidos pela graça do Senhor, viver da forma que o agrada, com temor no tempo da nossa peregrinação. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Nesse tempo que a gente está vivendo aí, querido, eu acho que a gente precisa muito disso. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos ajude. E se você não tem vivido assim até hoje, é possível a partir de agora viver diferente. O Deus que perdoa pecados está aqui. O Deus da nova chance está aqui. O Deus que anima, dá esperança está aqui. Onde você está, nesse momento, tire um tempo. Aí onde você está, Deus também está integral e inteiramente. Fale com Ele. Ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua ajuda. É a Tua graça que nos fortalece. É pela Tua graça que vivemos. É a Tua graça que é suficiente para a gente enfrentar as lutas.
É a sua graça que nos capacita a dizer que podemos todas as coisas no Senhor, que nos fortalece pelo poder do Senhor através da graça. Ó Deus, ajude-nos a buscar essa revelação dia a dia na palavra, essa revelação que traz a graça e nos alimenta com esperança, porque nós podemos esperar inteiramente nessa graça que é trazida, que é gerada através da revelação de Jesus, para que a gente viva, Deus, de forma santa e sejamos santos em tudo que fizermos. Nós, os que somos filhos, nós que o invocamos como Pai, sabendo que o Senhor é justo e nos atenderá, porque o Senhor tem prazer nisso, para que possamos viver com temor, no tempo em que estamos aqui, na nossa peregrinação, e nós não sabemos quanto tempo ainda temos, quanto tempo ainda teremos, mas que seja vivido para inteiro agrado do Senhor. Ó Deus, me ajuda, que Teu Espírito me ajude nessa noite, me fortaleça, e a quem estiver nos ouvindo, visita agora o Espírito Santo de Deus, e que coisas novas, vindas da parte do Senhor, aconteçam na nossa vida nessa noite. Ó Deus, renova-nos, transforma-nos pela renovação da nossa mente, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, uma ótima noite, um bom restante de semana.